pessoal, iremos dar início à nossa série sobre Aruba Central, uma plataforma de gerenciamento totalmente em cloud, capaz de gerenciar os access points, os switches e os gateways SD-WAN. Absolutamente todo o portfólio dentro de uma plataforma unificada e centralizada. Iremos então iniciar com os access points. Dando início então à nossa série, essa é a tela inicial do Aruba Central. O Aruba Central, ao logar-se, ficaremos sempre nessa tela de Overview, sendo que o Overview ele vai trazer direto todos os sites envolvidos nesta conta do cliente. O que são sites? São endereços físicos, então para cada localidade física em um mapa, a Aruba entende isso como um site. No caso, nessa demonstração, eu criei a minha casa como um site, coloquei o meu endereço, então nós podemos ver isso tanto nessa formatação de tabela quanto numa formatação de mapa que clicando aqui a gente consegue mostrar para vocês. Outra coisa importante é que além da formatação em tabela, a gente pode customizar essa formatação para ficar aderente com as soluções que nós temos. Então, por exemplo, se fazer sentido somente Access Points, essa é uma tela muito interessante, mas se a gente gerenciar também, por exemplo, SD-WAN, seria legal a gente num único dashboard, numa tela única, conseguir ver também os status de uplink e os status dos túneis de VPN, né? Então, nesse caso, na demonstração, a gente vai começar apenas por Access Points, então eu não tenho Gateway SD-WAN, nem Link, nem VPN sendo gerenciada pelo Aruba Central, então por isso que a gente pode inclusive tirar aqui para fazer um pouco mais de sentido ter visibilidade apenas dos access points. Como eu comentei, a gente pode ver também isso em forma de mapa, então com o mapa a gente que é responsivo, inclusive para quem tem várias unidades, isso é muito interessante porque você consegue ver o que está verde e o que está vermelho. E mais interessante do que mostrar um mapa de o que está verde e o que está vermelho, quando a gente tem, principalmente pensando em SD-WAN, imagina que a gente está tendo um efeito massivo de uma operadora de internet que atende, por exemplo, o norte do país. A gente conseguiria ver facilmente a partir de uma tela, só de bater o olho, que as minhas unidades do norte estariam fora ou com algum problema. O fato dela estar verde significa que não foi detectado nenhum problema. E o fato dela estar vermelho significa que ela ou está down ou está fora, ou algum problema acontece naquele site. Tá? Então, dando sequência aqui para a gente não perder muito tempo, o overview, então a gente tem essas duas funções, ou mapa ou a lista, sendo que aqui eu só tenho um endereço físico por conta de ser um laboratório, mas a gente poderia estar vendo tudo numa tela única, tá? Se tivéssemos o Gateway SD-WAN, a gente conseguiria ver aqui a saúde dos meus links de internet. Posso também ver um sumário. No sumário a gente vai ter informações sobre a parte de WLAN diretamente, então a gente consegue ver já a utilização tanto de uplink quanto downlink da minha rede, a quantidade de clientes conectadas na minha rede, a largura de banda utilizada pelos meus SSID, sendo que eu posso fazer um filtro para ver diretamente um SSID ou todas as redes sem fio, redes wireless, caso eu tenha mais do que uma. Consigo ver também a contagem de clientes ao longo do tempo, sendo ela para todas as redes ou também para o filtro, para uma rede em específico. No caso, podemos ver que está estável em um cliente, que é o meu próprio notebook que está fazendo a gravação aqui. Tá? Conseguimos ver também a utilização por access point, então os top APs dentro de uma infraestrutura, que são aqueles que mais geram tráfego. Consigo ver os top clusters, ou seja, quando eu tenho mais do que um AP dentro de uma localidade física, nós temos um cluster de access points. Então a gente consegue ver tanto por cluster quanto por access point. De repente, dentro de um cluster com N APs, a gente tem um access point que está gerando muito mais tráfego, então a gente consegue ver qual que é o access point mais ofensor aqui na minha rede. Nem sempre ofensor no sentido de
gerar um tráfego que não deveria, mas às vezes é um tráfego de trabalho mesmo que a gente precisa saber se esse equipamento está bem dimensionado para isso ou não. Tenho também a mesma informação para os meus clientes, então os meus top clientes e os meus top clientes por cluster também. Consigo ver embaixo em formato de tabela também todos os SSIDs que estão sendo propagados, os clientes associados a cada um dos SSIDs, o tipo de SSID e qual que é o protocolo de criptografia ou de segurança aplicado àquele SSID. Tá? Consigo seguir para o próximo aba aqui do dashboard falando de Wi-Fi Connectivity. Wi-Fi Connectivity é algo que a Aruba lançou já há um tempinho, que veio do antigo Airwave e foi migrado também para o Aruba Central. Ele é muito interessante porque o Access Point é utilizado como um mini robô, no qual ele consegue fazer uma medição de todos os pacotes de autenticação, associação DHCP e DNS, para que ele informe para o Aruba Central se esse tipo de pacote está adequado. Então, se a gente está tendo uma associação adequada, ou seja, a taxa de sucesso, se a gente está conseguindo associar todos os devices que a gente quer, se a gente está conseguindo autenticar todos os devices que a gente quer, se a resposta de DHCP para esses devices é adequada e se a resposta de DNS para esses devices é adequada. Então a gente pode ver aqui que 82% das respostas de DNS estão adequadas, porque eu tenho 13 falhas em resposta. Tá? Consigo mudar isso também para um tempo. E esse tempo que eu vou mostrar, que é o reloginho aqui da parte de cima, ele serve para absolutamente todos os dashboards que a gente vai estar vendo. Então toda a informação que nós quisermos filtrar ao longo do tempo, o tempo definido é esse reloginho. Então a gente está vendo para as últimas 3 horas, eu poderia colocar para o último dia, por exemplo, e ver como estão as informações para os últimos dias. Poxa, vocês viram que não tinha nenhuma associação, nenhuma autenticação nas últimas 3 horas. Justamente, o notebook está ligado desde de manhã, agora é à tarde. Eu não tive nenhum novo processo de associação à autenticação. A minha máquina está estável na rede, eu não caí e voltei para a rede. Então, se eu voltar aqui para o reloginho para um dia, a gente vai ver que 100% das tentativas de associação foram atingidas, de autenticação 100%, DHCP 100% e de DNS a gente tem aqui 98% e não mais 82%. Então, aparentemente, nas últimas 3 horas, o tempo de resposta ou as respostas do meu servidor de DNS estão piores. Tá? Vemos também isso em formato de cores, né? Então a Aruba tem um baseline que é considerado adequado. A partir de atendimento desse baseline a gente vai ter verde ou vermelho ou amarelo, dependendo da situação. Tá? Se a gente começar a ter muito problema, ou se esses problemas conseguirem ser relacionados, a gente vai conseguir ver aqui na tela abaixo. Como eu tenho uma amostragem muito pequena e um dispositivo apenas conectado, e esse dispositivo está muito bem conectado pelo que podemos ver, e poderemos ver mais à frente com maiores detalhes, a gente não tem o restante do dashboard populado, mas em uma rede tradicional isso é algo muito útil para o administrador, porque como o problema de uma rede sempre cai na rede sem fio, ou na internet, né? Então quem trabalha com monitoramento de link ou com provedores sabe do que eu estou falando, porque o problema normalmente ou está no link, então a culpa ou é do link, ou é da rede, ou é do Wi-Fi. Mas normalmente falam esse Wi-Fi não funciona. E esse é dos artifícios que a Aruba utiliza para mostrar para nós que nem sempre o problema está relacionado com Wi-Fi. Pode ser, por exemplo, um servidor de DNS que não está respondendo e a experiência do usuário é péssima. E por último, aqui no dashboard de Overview, nós temos o famoso AI Insights. Os AI Insights são insights baseados em inteligência artificial, na qual a Aruba correlaciona todos os logs e dados analíticos dentro de sua cloud. Então não é os dados dos clientes que estão sendo analisados, apenas os dados analíticos, os dados de performance, os dados de conexão, absolutamente todo o analítico dos equipamentos, sejam eles access points, switches ou gateways. Essas informações são cruzadas com toda a base de dados da Aruba, ou seja, com todos os clientes gerenciados pela Aruba, não só pela sua instância do Aruba Central, mas absolutamente por todos os clientes.
e esse cruzamento de dados nos gera o que a gente chama de insights de inteligência artificial. Lógico que tem um aprendizado de máquina por trás, tem uma série de coisas, um trabalho riquíssimo dessa base de dados, mas na ponta aquilo que o nosso usuário vê é exatamente uma experiência de que a Aruba pode falar para os seus clientes qual o problema que está acontecendo naquela rede. E mais do que falar qual o problema que está acontecendo naquela rede, é apontar qual ele a sua categoria, a sua criticidade, o seu impacto e uma possível solução. Tem problema que não tem possível solução, mas boa parte deles tem. Tá? Então, filtrando aqui pelo último dia, a gente já teve um insight. Esse insight nos diz de severidade amarela, ou seja, a média, nos diz que o Access Point teve um número excessivo de mudança de canal. Então, para um dia, 24 horas, a gente teve 47 mudanças de canal. Então, realmente é um número alto e é um número que, de fato, impacta o meu cliente. Porque enquanto um Access Point migra de canal, o cliente tem um picote e uma renegociação, uma reassociação, uma reautenticação, e aí ele volta na rede. Então, se ele estiver, por exemplo, falando numa chamada de áudio, ou se ele estiver fazendo alguma coisa numa aplicação muito sensível, ele vai sentir um picote na sua rede. Então, se a gente abrir esse insight, a gente vai conseguir saber qual que é a razão pela qual esse rádio está mudando tanto. Então, a gente sabe aqui que 100% das mudanças de canal foram causadas por interferência. Interferência é algo que a gente não consegue muito medir. Nesse caso, a gente pode ver depois que essas interferências vão estar impactando provavelmente os canais de 2.4. Então, se eu vier aqui em canal, eu vou ver que todas as mudanças foram impactadas no canal de 2.4. Para uma rede de muita densidade, que é o caso, por exemplo, da minha casa, eu moro num prédio, a gente tem vizinho em cima, embaixo, do lado, o prédio do lado, muita gente usando o mesmo Spectrum em 2.4, então fatalmente a interferência é muito grande. Dificilmente a gente vai conseguir fazer alguma coisa, mas se os meus clientes estivessem conectados nessa banda, possivelmente eles estariam com uma performance não adequada. Como o meu notebook ele é 5 GHz e eu não estou nessa banda, vocês vão ver que eu não tenho mais nenhum insight falando sobre qualidade de cliente, porque eu estou servindo um único cliente, esse cliente não está nessa banda que está sendo prejudicada, por isso eu não tenho aqui nenhum insight que me diz o que eu devo fazer para melhorar a experiência desse usuário. Se eu tivesse, com certeza ele me daria algum insight dizendo, olha, procure utilizar a banda de 5, ou algum insight dizendo, você tem cliente capaz de se conectar na banda de 5, mas ele está na banda de 2.4. Então a ideia da inteligência artificial é justamente trazer para nós experiência de mundo real, problemas de mundo real e possíveis soluções para esse problema. Então a gente consegue ter drill downs aqui e saber exatamente quem está sendo impactado. 0 clientes impactados. Acabei de falar, meu usuário é 5 GHz e o impacto está sendo na banda de 2.4. Em qual access point? Neste access point. Se eu tivesse vários access points com o mesmo problema, ele me mostraria aqui em um gráfico de pizza qual que é aquele que mais está sendo impactado. E site, ou seja, qual o endereço físico que está sendo mais impactado com este problema. No caso, eu só gerencio um site, todos eles pertencem ao mesmo. Antes de ir para o próximo passo, eu só vou fazer uma última observação aqui sobre o overview. Quando a gente tem a informação aqui do site, em planta, a gente pode ir direto com o mouse e saber como que está a minha condição, né? Ou seja, se eu tenho algum insight de inteligência artificial de criticidade baixa, média ou alta para esse endereço físico em específico. Temos também a quantidade de clientes associados a este site, quantidade de dispositivos up e down sendo gerenciadas. Se eu mudar novamente aqui para a tabela, eu consigo clicar no meu site e ter informações exatamente sobre o meu endereço físico. Então agora a gente faz um drill down direto no endereço físico. Esse drill down pode ser feito tanto por aqui quanto pelo lado esquerdo aqui no nosso filtro, em que a gente clica, temos todos os grupos e temos todos os sites. Os sites, como eu disse, são endereços físicos associados à corporação e gerenciados por essa instância.
E os grupos são grupos de configuração. Então, de repente, eu quero padronizar a configuração em todos os meus grupos, em todo a minha holding, em todas as minhas filiais. As configurações vão sendo feitas todas a nível de grupo, os devices vão sendo associados a este grupo, como depois eu vou mostrar. E aí toda a configuração vai ser absolutamente padronizada e toda a mudança que for feita a nível de grupo vale imediatamente para todos os dispositivos. Então, fazendo o filtro aqui para o site, a gente consegue ter um sumário de clientes, um sumário de largura de banda. Essa largura de banda é medida tanto pela rede sem fio quanto pela rede cabeada, caso a gente tenha gerenciamento de suítes também. A gente consegue ver algo que é muito importante e muito interessante, que é o changelog. Então, de repente, um cliente ele reclama de um problema que se iniciou no dia tal. A gente consegue ver se no dia tal houve alguma mudança no nosso ambiente de maneira muito rápida e muito fácil. Então, a gente consegue saber se essa mudança foi de configuração, de firmware ou de reboot, reinício dos equipamentos. Conseguimos ver também de maneira rápida se nós temos dispositivos fora, se nós temos dispositivo com alto uso de CPU e memória, alta utilização do canal de 5.4, 5 GHz e de 2.4 também. Seguindo aqui, agora absolutamente tudo que a gente for fazer está relacionado ao filtro site, ou seja, ao meu endereço físico. Então, seguindo aqui, a gente tem aquelas mesmas informações que nós tínhamos no dashboard, só que todas as informações agora não são mais do padrão, ou seja, a gente tinha logado diretamente no Aruba Central, o que me traz uma visão global, agora a gente está refinando essa visão global para um endereço físico. Então, basicamente a mesma coisa, só que pensando só no endereço físico. Isso é muito útil, de repente a gente tem um cliente que está reclamando sobre uma unidade em específico, a gente pode filtrar aquela unidade e ver como está a utilização, como estão os clientes, absolutamente tudo. Tá? Algo de interessante que a gente tem aqui também é que todo o restante continua igual, como eu disse, então apenas aplicamos os filtros. Então, se a gente quiser ver AI Insights só daquele site, a gente está vendo, porque a gente está no filtro Home, ou seja, no filtro Site. E a gente ganha também um novo ícone aqui, que é o ícone Topology, na verdade dois novos ícones, o Topology e o For Plans. O Topology vai me trazer uma topologia física, ou melhor, uma topologia lógica da minha rede. Então aqui a gente tem a nossa topologia. A topologia ela é formada logicamente, todos os dispositivos são gerenciados, através do protocolo LLDP eles se encontram, e então a gente consegue ter uma topologia absolutamente real. Então quando eu tenho esse númerozinho 1 aqui, eu tenho certeza absoluta que esse access point está conectado na porta 1 do switch, não tem como ele estar em outra porta, porque quem determina isso é algo totalmente lógico, baseado na negociação entre eles, ou seja, na informação que um passa para o outro por esse protocolo. Não é algo que eu venho aqui e seleciono que é porta 1, até porque isso não faz muito sentido, de repente alguém vai lá e muda um cabo, essa informação estaria desatualizada. Então ela tem uma topologia lógica em tempo real, sendo que eu consigo clicar nas coisas e consigo ver informações. Então eu posso clicar aqui, por exemplo, no cabo e eu ver detalhes. Então é a interface 1 do switch desse dispositivo, desse número de série, que está conectado na porta 0 do access point com esse número de série. Se eu tivesse, por exemplo, esse access point tem várias portas, e se eu tivesse em outra porta a gente conseguiria estar vendo por aqui também. Tá? Outra informação interessante que a gente tem, aqui não vai estar populado porque eu ainda não o fiz, mas o For Planes é uma planta baixa que a gente pode adicionar aqui na plataforma para que a gente consiga ver uma intensidade de sinal média emitida pelo access point versus a planta. Então a gente consegue ter uma noção de cobertura aqui. Inclusive a gente pode desenhar as paredes, falar de quais os materiais essas paredes são, para que o software consiga em tempo real medir a intensidade de sinal que está sendo propagada pelo access point, excluir todas essas barreiras, essas interferências, essas atenuações e mostrar qual que é a cobertura que deve ter no ambiente. Tá?
Vamos parar então de falar sobre o overview. O overview a gente já falou absolutamente tudo. Agora a gente vai ver como que a gente configura os dispositivos de rede sem fio, os APs. Então, para isso a gente deve sempre selecionar um grupo. Então, as configurações são feitas a nível de grupo. A gente seleciona o grupo que a gente quer. Então, aqui no grupo correto, no qual a gente deseja configurar, a gente já consegue ver em devices todos os dispositivos associados a esse grupo. No caso, eu tenho um único access point. Ele, no caso, está offline, eu conseguiria ver também os offlines. E a quantidade de rádios, ou seja, ele é um access point dual rádio, eu tenho 2 bandas sendo transmitidas nesse access point. Então, aqui está uma lista, eu consigo mudar isso daqui também para sumário. Que aí a gente volta naquele dashboard inicial que mostra somente a utilização, só que aqui a gente está mostrando somente a utilização dos access points do grupo e não mais do endereço físico, né? ou mesmo de global de todos os dispositivos gerenciados. E posso também ir em configuração. Tá? Para configuração, vocês vão ver que é algo muito simples. A gente tem tanto configurações de rede sem fio, ou seja, os meus SSIDs. Então, de uma tela já inicial, eu consigo ver os SSIDs configurados neste grupo. Consigo, se for o caso, já desabilitá-lo por aqui. Então, eu consigo clicar e deixar esse SSID inativo, se for o caso, por exemplo, de um teste, de uma bancada, de uma homologação. Consigo adicionar um SSID novo, então como que a gente faz? A gente vem aqui e vai passar por esses 5 passos para adicionar um SSID novo. Eu dou um nome a esse SSID novo, então por exemplo, Aruba Central Test. Consigo ver opções avançadas desse SSID, como por exemplo, ajuste de broadcast e multicast para uma melhor performance, consigo ver as taxas de transmissões, consigo adicionar esse access point, ou melhor, esse SSID a uma zona. Para que serve a zona? Sempre que a gente tem zona configurado, existe uma verificação se o SSID pertence à zona e se o AP pertence à zona. Desse modo, com esse match entre o AP e o SSID, a gente consegue controlar em quais APs a gente quer ou não propagar aquele SSID. Tá? Consigo fazer controle de banda por SSID, consigo mexer em QoS aqui para multimídia, consigo fazer miscelâneos que são... eu quero transmitir esse SSID em 2.45 nos dois, eu quero mexer aqui em parâmetros de contenção, eu quero mexer... eu quero que esse SSID fique oculto. Então, em miscelâneos, a gente tem informações mais avançadas sobre o SSID que está sendo configurado. E por último, o Time Range Profile, que por qual período do dia ou da semana esse SSID vai ficar disponível. Eu posso ter essa opção também. Próximo passo, passo número 2, a gente vai ter aqui as VLANs. O que seriam as VLANs? Seria como eu vou atribuir endereçamento IP para esses dispositivos associados a esse SSID. Tá? Então a gente pode utilizar de 2 formas, com o Instant AP Assigned, ou seja, o próprio Access Point distribuindo o endereçamento IP, sendo que para essa opção a gente pode já deixar por padrão. Então, por padrão, o Access Point ele já cria uma rede com IP inválido, já distribui para esses usuários e cuida de absolutamente tudo, a gente não precisa se preocupar. Ou então eu quero customizar, eu quero que ele distribua, mas eu quero que ele distribua dentro de um range específico que eu queira criar. Ou então eu posso usar a opção de externo, ou seja, um DHCP externo vai distribuir IP para os usuários neste SSID. Essa opção a gente vai ter Native VLAN, ou seja, a mesma VLAN de gerência do Access Point vai ser a VLAN na qual os meus usuários estarão conectados. É uma opção que não é recomendada, a recomendação é a gente ter uma VLAN somente de gerência para uma melhor performance da rede de gerência e da comunicação entre os Access Points. A recomendação é a gente colocar, por exemplo, em estático e associar a VLAN correspondente a este SSID, ou seja, o Access Point vai fazer um tag 802.1q na porta de todos os pacotes que são endereçados a esse SSID.
e aí a gente precisa fazer esse mesmo tag de VLAN nos switches de acesso e consequentemente nos de borda, em todos os switches que atendem esses usuários. Posso também fazer isso de forma dinâmica, ou seja, eu defino que dependendo de algum tipo de regra, ou seja, eu crio um threshold ou crio um padrão dizendo, por exemplo, olha, se o servidor de autenticação me devolver um string X, eu quero jogar ele na VLAN Y. Então é uma possibilidade também para que a gente dentro de um mesmo SSID segmente os usuários em diferentes VLANs. Tá? Vou deixar aqui no padrão mesmo, vamos seguir. Indo para a próxima aba segurança, a gente tem 4 opções. Primeiro, uma rede aberta, que é uma rede que não tem chave, ou seja, o usuário vai ver o SSID, vai clicar e vai se conectar. A partir das últimas releases, a Aruba já disponibilizou a nova tecnologia de criptografia de rede aberta. Então, até pouco tempo atrás, toda a rede aberta era não criptografada, então qualquer sniffer conseguiria pegar facilmente qualquer informação trafegada em uma rede aberta, como por exemplo as redes de hotspot, aquelas redes de shopping, de hotel que a gente está tão acostumado a acessar. Essas redes não são criptografadas, mas agora elas têm tecnologia para isso, ou seja, é algo que depende da infraestrutura de rede, a Aruba já está compatível com esse padrão e depende também dos dispositivos, e todos os dispositivos mais modernos também já vêm compatível com o Enhanced Open. Então, os dispositivos se associam a uma rede aberta, criando uma chave única exclusiva para aquela conexão, e aquela conexão vai ser totalmente criptografada numa chave, inclusive, muito complexa para ser quebrada. Temos a opção de autenticação através de Captive Portal, ou seja, aquele famoso portal, aquele portal que a gente utiliza no shopping também, no hotel, em lojas de varejo, por exemplo, né? Então a gente normalmente utiliza uma rede aberta que redireciona o usuário para um portal. Então o usuário não precisa ter uma senha de criptografia inicial. Ele simplesmente se conecta naquela rede e é redirecionado. Esse redirecionamento pode ser feito por um portal interno no próprio Access Point, ou pode ser feito por um portal externo, sendo ele tanto no Aruba Central. O Aruba Central tem a capacidade de gerar um portal com alto grau de customização, com integrações, com envio de SMS, envio de e-mail, controle de banda. Ele consegue fazer uma customização bem legal do portal. Então você pode simplesmente vir aqui, por exemplo, e colocar Cloud Guest. Esse Cloud Guest vai ser qual que é o profile, ou seja, qual que é o Captive Portal que você criou no Aruba Central, se você quiser criptografar ou não, ou se você quiser deixar uma rede aberta ou com Enhanced Open, tá? Posso também colocar uma rede como do tipo Personal. Novamente aqui também algo que a Aruba trouxe nas últimas releases de software. Os access points já são compatíveis com o WPA3, então essa é a famosa senha do Wi-Fi. Então quando você chega em casa e alguém te pede qual a senha do Wi-Fi, provavelmente você vai estar utilizando na sua casa ou o WPA ou o WPA2. E agora a gente está com a nova versão, que é a WPA3, que é ainda mais forte, mais complexa de ser quebrada. E uma rede Enterprise, que é uma rede gerenciada normalmente através de um servidor Radius ou através de um servidor NAC, que faz o papel de autenticador dessa rede. Então a autenticação pode sim ser feita interna, mas é muito incomum. O mais comum é que essa autenticação passe por um servidor, que seja verificado qual que é o certificado digital que esse usuário está no dispositivo, para ver se esse certificado é um certificado reconhecido pela minha entidade, pelo meu órgão certificador ou não. E aí sim, esse é o grau mais alto de criptografia, o mais recomendado dentro de uma rede Enterprise. Então, uma rede corporativa deve-se sempre priorizar a autenticação Enterprise por 2 motivos. Primeiro, porque é onde a gente tem mais segurança, é uma rede muito difícil de ser quebrada, para não dizer impossível, porque a gente tem um certificado digital, ou a gente pode ter um certificado digital por trás dessa criptografia e dessa associação na rede. E mais do que da possibilidade de ter um certificado digital, outro ganho que a gente tem também quando a gente tem uma rede autenticada é saber quem está na nossa rede. Então, de repente, um usuário vai reclamar de performance,
até você descobrir qual que é o dispositivo dele lá pelo MAC address ou pelo IP, às vezes o usuário não tem essa capacidade de te informar o IP e o MAC address do dispositivo dele. Se ela é autenticada, basta saber o usuário que ele está utilizando de autenticação, você consegue filtrar facilmente. A gente vai mostrar no próximo item aí, quando a gente mostrar clientes, que isso fica muito simples, tá? Então vou colocar aqui uma rede aberta mesmo. Vou colocar ela totalmente aberta, ou melhor, vou criar uma rede tradicional, igual na nossa casa. Vou colocar uma chave qualquer aqui. Dá um next aqui. Por último, então, a gente tem aqui o que a gente chama de acesso, ou seja, de firewall, controle de firewall. Todos os access points da Aruba, eles possuem o firewall de camada 7 embarcado no seu hardware, tá? E esse firewall ele pode ser configurado no passo 4. Esse firewall do passo 4 é um firewall que vai ser aplicado para absolutamente todo mundo que pertencer a esse SSID, tá? Ou então, uma rede mais moderna, numa rede enterprise, numa rede que a gente tem um NAC fazendo a orquestração e fazendo a autenticação dessa rede, nós podemos fazer esse firewall ser dinâmico e inteligente ao ponto de determinados grupos de usuários receber uma regra menos restritiva, outro mais restritiva, tá? Mas a gente pode simplesmente fazer para o SSID inteiro, se não for o caso. Então a gente pode colocar aqui, por exemplo, baseado em rede, vou adicionar uma regra aqui, e aí nessa regra eu tenho diversas opções. Então posso fazer regra de controle de acesso, posso fazer regra de forçar VLAN, posso fazer regra de bandwidth contract, ou seja, eu quero fechar um contrato de largura de banda para esse SSID de utilização. E aí eu posso pegar um serviço adequado aqui. Então, por exemplo, eu quero fazer uma CL tradicional, uma CL Layer 3 ou Layer 2. Eu vou selecionar aqui, por exemplo, eu quero DHCP, eu quero permitir para um servidor particular ou para todos os destinos. Mais alguma coisa? Eu quero priorizar esse pacote de DHCP com um DSCP, ou seja, com QoS. Eu posso trabalhar todos esses dados de maneira muito granular, e aí eu vou criando uma árvore de regras, assim como qualquer firewall, ela começa sempre pela primeira regra. Então cada pacote que entra nesse SSID passa por essa tabela é avaliada, e aí a gente vê se esse pacote pode ou não seguir na rede, ou se ele deve ser dropado, ou se ele deve ser priorizado, ou se ele deve passar por um QoS. Podemos adicionar regras, por exemplo, de filtro de conteúdo, de controle de aplicação. Então, por exemplo, vou pegar aqui a categoria pornografia adulto e eu quero negar. A partir desse momento, todo mundo que tiver com tráfego web de adulto pornografia, ele vai estar filtrando. A Aruba mantém essa base totalmente atualizada, tem um parceiro online que faz isso o tempo todo, que é possível fazer inclusive apontamento sobre essa classificação. Com isso a gente configura o nosso último passo, que é o nosso firewall, que é aquele que vai trazer a restrição de acesso para o SSID. Depois disso a gente tem um sumário só para conferir se está absolutamente tudo de acordo com o que queremos. E a partir daí dá um finish, esse SSID já vai ser configurado com sucesso em todos os dispositivos pertencentes a esse grupo. E essa configuração é totalmente feita em tempo real, não tem delay nisso, então essa já é uma rede que está sendo propagada aqui nesse SSID de teste. Posso já pegar esse cara, por exemplo, e excluir, editar, customizar, posso já pegar ele aqui, por exemplo, e já desabilitar, não é um SSID que eu quero, eu já tenho um aqui. Então a gente pode brincar à vontade aqui, e essas brincadeiras que a gente faz, essas configurações, elas valem para todo mundo que está nesse grupo. Posso ver os access points aqui e posso ver os rádios também, tá? Então a gente pode ver tudo, configurações de rádio para todo mundo que está nesse grupo, tá? Então, se eu quero forçar 5 GHz, ou se eu quero deixar só prioritário 5 GHz, ou se eu quero desabilitar o band steering, que é um protocolo que negocia com o usuário qual que é a melhor banda, né? Posso customizar potência, canal, absolutamente tudo de RF aqui nesse setor.
E se eu ainda assim precisar de informações mais avançadas, eu tenho ainda o Show Advanced aqui que me traz uma série de possibilidades de configuração nos pontos de acesso. Bom, já falamos aqui sobre o overview, já falamos sobre devices, então como que a gente configura os access points. Agora vamos para clientes. Em clientes, a gente consegue aqui já ter logo na nossa cara todos os clientes associados a este grupo, lembrando que o filtro vale para configuração, mas vale também para visibilidade, então o filtro da esquerda ele vale para visibilidade de grupo, então se eu quero verificar usuários de um determinado grupo, e o da direita é aquele filtro temporal que eu comentei. Então, aqui eu tenho alguns dispositivos, muitos na rede cabeada, até porque aqui eu tenho, dentro da minha casa eu tenho o modem da operadora com o access point da operadora servindo a minha rede, e esse laboratório ele está fazendo um uplink para esse meu modem da operadora. Então pode-se ver aqui que está todo mundo conectado aqui na porta 8, aqui, né, no final, que é a minha porta de uplink, então todos os dispositivos que estão sendo enxergados na minha rede através da porta de uplink é um dispositivo que pode ser visto aqui pelo Aruba Central. Tá? O nosso dispositivo que a gente vai mais focar agora é no dispositivo da rede sem fio, que a gente está falando de Access Point. Então o meu dispositivo, a minha máquina aqui, o meu Latitude, o meu notebook, ele está conectado nesse momento, né? É o que a gente está gravando, ele está no Wi-Fi. O IP do meu dispositivo, a VLAN na qual eu estou associada, connected to, ou seja, o access point no qual está servindo esse usuário. A p-hole, aqui é a regra de firewall na qual está sendo aplicada a esse dispositivo. Então, por exemplo, o meu SSID se chama Central-Demo. Se eu tivesse outro SSID, mudaria esse nome, ou melhor, se eu tivesse uma autenticação dinâmica, como eu comentei, através de um servidor, eu poderia, de acordo com as minhas permissões, receber uma regra de firewall direcionada para mim. Então, por exemplo, eu sou de um grupo de área técnica, eu poderia estar, o servidor de NAC poderia identificar isso através, por exemplo, de um meu grupo, num Active Directory, por exemplo, numa base LDAP. E a partir desse momento ele distribui a regra de firewall mais adequada para o meu perfil. Tá? Não é o caso, mas isso é muito importante quando a gente tem uma rede grande, uma rede dinâmica, uma rede com muitas regras, a gente saber de cara qual que é a regra de firewall que está sendo aplicada para o cliente. Né? Se eu tivesse um SD-WAN aqui sendo parte integrante da minha solução, eu também teria qual a regra de firewall que o SD-WAN, ou seja, que o router SD-WAN que o estaria aplicando. Qual que é a minha saúde dentro da minha rede, ou seja, eu estou com uma saúde boa, estou com uma saúde adequada, essa saúde ela é medida com base nos baselines que a Aruba tem, que nos traz algumas informações. Não é um good só por conta de eu ter um sinal adequado. Neste caso eu tenho um sinal adequado, eu estou do lado do access point aqui de laboratório, mas não é um good só de sinal, é um good de saúde. Então é um good que leva em consideração o nível do meu sinal, o nível que eu tenho de ruído, o quanto eu enxergo de sinal útil, o quanto que eu enxergo de ruído que está sendo desprezado. Tá? E tenho também aqui qual que é o SSID que eu estou conectado. Né? Então, para um dispositivo sem fio SSID, para um dispositivo cabeado a qual porta eu estou associado. Se eu clicar no meu dispositivo aqui, eu vou ter informações sobre o dispositivo. E agora a parte mais legal quando eu estou fazendo um troubleshooting direcionado a um usuário. Eu sei qual que é o meu cliente, se eu tivesse associado a uma rede enterprise eu saberia qual que é o nome do meu cliente, em vez de qualquer nome aqui que esteja na minha máquina. Eu saberia qual SSID que eu estou associado, qual AP que eu estou associado e esse AP a qual switch ele está, e se eu estiver saindo gateway SD-WAN, a qual gateway eu estou. Com um passo a passo de absolutamente tudo. Então eu sei que o meu cliente está verde, o meu SSID está verde, o meu AP está verde e o meu switch está verde. Ou seja, eu tenho uma saúde adequada em absolutamente todo o trecho que esse cliente percorre até a saída dele para o próximo hope, né? Próximo passo. Então aqui já, logo na cara eu já conseguiria matar algum problema muito grosseiro, por exemplo, de conectividade, um problema entre AP e switch, um problema de SSID, ou seja, o meu SSID está com uma performance ruim,
o meu AP está com uma performance ruim, então a gente já conseguiria matar aqui logo de cara. Tem informações sobre o cliente, qual que é o tipo de sistema operacional, qual que é a MAC address, qual que é a rede que eu estou associada, qual o tipo de conexão. Então, ele é um dispositivo que tem capacidade de AC, ele pode chegar até 1.3 gigabits e ele está conectado a 5 GHz, tá? Se eu descer, eu consigo ver o throughput desse cliente, ou seja, quanto de tráfego ele está consumindo ao longo do tempo. Lembrando que esse tempo é o mesmo tempo que a gente selecionou lá em cima. Eu estou vendo as últimas 3 horas, eu poderia estar vendo o último dia. Estou vendo aquela informação de health que lá inicialmente estava mostrando o cliente como good. Então é aqui a minha informação de health. Então aqui eu tenho uma informação mais detalhada em percentual, ou seja, o score de health é 99%. Eu tenho um score de health muito bom ao longo do tempo, eu não estou oscilando. E é bom que ele é um score que é plenamente visual. Então mesmo quem não entende de radiofrequência consegue ver que a gente facilmente consegue ver ao longo do tempo aqui se a saúde desse cliente está boa ou não. Consigo ver também aqui o nível de sinal que esse cliente tem. Então, até o threshold de 35 decibéis é considerado good. Depois a gente tem faixa de amarela e depois a faixa vermelha, que é um sinal menos intenso. Retried frames eu não estou tendo nenhum, está tudo zerado. Então aqui, se eu tivesse retransmissões, a gente conseguiria ver as retransmissões acontecendo ao longo do tempo em percentual. Consigo ver as transmissões e recepções sendo feitas, então quanto que eu estou tendo de download e upload ao longo do tempo para esse meu usuário. E consigo ver também uma análise da minha experiência de roaming, ou seja, se eu tiver um ambiente de múltiplos APs, esse usuário o tempo todo mudando de localidade, a gente consegue ver qual que é a experiência do usuário com relação ao roaming, ou seja, quantos roamings ele está fazendo ao longo do tempo e se esse roaming está tendo latência ou não, ou se ele simplesmente muda de uma antena para outra de uma velocidade adequada. Tá? Que mais que eu consigo fazer aqui? Eu consigo vir no Actions e desconectar esse dispositivo do Access Point, consigo bloquear esse dispositivo e consigo também fazer o que a gente chama de Go Live, que é um troubleshoot direcionado, que é uma captura de pacotes para esse usuário. Tá? Ao aplicar o filtro, então, eu tenho essas informações, tenho também o AI Insights, então se eu tiver a inteligência artificial falando que para este usuário eu tenho que tomar alguma ação, a gente teria aqui alguma recomendação. Tenho a localização aqui, se eu tiver configurado aquela opção de mapa, ele vai dar uma posição estimada desse dispositivo em cima da minha planta, tá? E tenho também aqui as sessões no qual esse usuário está transmitindo. Então aqui, como um firewall mesmo, já que eu comentei que o Access Point é um firewall, nós conseguimos ver absolutamente todas as sessões sendo transmitidas com origem, destino, protocolo, porta de origem, porta de destino, se está sendo permitido ou negado pela minha regra de firewall que eu tenha criado, por exemplo, se está sendo permitido. Então consigo ver dispositivo, por exemplo, aqui um Microsoft Teams rolando, consigo saber qual é a regra de firewall que, se for o caso, está passando por esse tipo de tráfego. Então, se eu tiver uma regra de firewall direcionada, a gente consegue ver exatamente tudo. Consigo ver, por exemplo, que essa é a regra de firewall aplicada ao usuário. Consigo ver que a política que ela está pegando é NNN, ou seja, para esse SSID, essa política foi o que liberou o acesso dessa aplicação. Quando começou, quando terminou, a categoria e a reputação e a categoria baseada em aplicação. Então eu tenho a categoria baseada em web e a categoria baseada em aplicação. Isso aqui é muito interessante para quando a gente quer bloquear ou priorizar algum tipo de tráfego, a gente consegue, através dessas sessões, verificar quais são as categorias corretas que o Access Point está identificando para uma determinada aplicação, e aí a gente volta lá no SSID e edita uma regra para priorizar ou bloquear uma determinada aplicação. Consigo ver também aqui o próximo item, que é o Applications. Então no Applications eu consigo ver quais as aplicações que estão passando e sempre com mais utilização para menos utilização. Então a minha aplicação top 1 aqui das últimas 3 horas foi o SharePoint, ou seja, o OneDrive, por exemplo, da Microsoft, do Office 365.
consigo ter aqui informações ao longo do tempo, então a minha intensidade de tráfego começou às 4 e foi aumentando até às 5 para essa aplicação. Consigo ver também aqui eventos em tempo real. Então, eventos em tempo real serve para quê? Para fazermos um troubleshoot direcionado. Então, o nosso famoso Wireshark, a gente consegue aqui capturar pacote e analisar esses pacotes que estão passando aqui. Ele está fazendo em tempo real, daqui a pouco a gente consegue ver esses logs todos aqui. Consigo ver os eventos que estão gravados e não os em tempo real. Então, por exemplo, às 17h22 esse cliente ele deu um DHCP acknowledge, ou seja, ele fez um restart do DHCP dele, só renovou a sessão de DHCP dele. Com todos esses eventos e esses logs, o Aruba vai fazendo aquelas recomendações que eu comentei sobre inteligência artificial. Tá? Tenho por último aqui um tool, que também é um tool muito interessante, é uma ferramenta que ajuda bastante a gente, que nós podemos fazer troubleshooting pro access point ou para o usuário. Então posso selecionar aqui qual access point que eu quero, posso fazer um ping, posso fazer um trace search, posso fazer um teste HTTP, TCP, speed test, eu posso fazer tudo isso com a origem que eu quero. Então eu posso ter a experiência que o meu usuário está tendo para ir para um determinado destino. Isso para mim fazer um troubleshoot também é muito útil. E aí eu faço esse tipo de teste aqui e dou um run aqui. Vamos fazer um teste aqui, vamos fazer um ping. Eu vou pingar aqui um IP, por exemplo. Vou pingar o IP do DNS do Google aqui. E vou dar só 4 pings. Vou dar um run aqui, vocês vão ver que ele está indo no access point. Então, se eu quisesse filtrar ou mandar todos os access points pingar, eu estaria pingando. Então, esse access point agora está executando meus 4 pings. Já já eu vou ver a minha resposta aqui. E essa resposta pode ser tanto enviada por e-mail, quanto feito um download aqui para, por exemplo, eu mandar isso para um chamado técnico, se for o caso. Então, os 4 pings passaram, o tempo de resposta médio aqui de aproximadamente 9 milissegundos. Então, com isso, nós praticamente terminamos aqui a parte de access points. Tem muito mais, tem a parte de visitantes, que a gente vai fazer uma sessão só para falar de visitantes. Tem a parte de relatórios, que a gente vai fazer uma sessão exclusiva só para relatórios, auditoria, troubleshoot de uma rede em modo geral e não só do access point. Mas isso fica para um próximo vídeo, esse já está extenso demais, a gente vai continuar seguindo o nosso programa aqui. Então depois a gente vai falar sobre switches, terminando switches a gente fala sobre os gateways SD-WAN e depois a gente vai falar sobre as ferramentas de análise, troubleshoot e relatório. Queria agradecer a todos pela paciência, espero que vocês tenham curtido, deixem o seu feedback, quiser contatar diretamente, quiser alguma demonstração direcionada, pensando no ambiente de vocês, a gente está à disposição. Muito obrigado.